Fala pessoal, o fundamentalismo e o fanatismo religioso existem em todas as religiões. Porém, quando analisamos o mundo ao nosso redor, evangélicos, principalmente os neopentecostais e muçulmanos em geral, muitas vezes se destacam pelo grau de extremismo de suas fés. Não vemos budistas, candomblecistas ou taoístas querendo impor suas crenças a todo mundo, se infiltrando no Estado e menos ainda cometendo atentados terroristas em nome de sua religião. Casos assim podem até existir e certamente existem, mas não se destacam muito. Isso faz com que haja um ódio ou uma desconfiança generalizada por parte de muitas pessoas em vários lugares do mundo contra adeptos do Islã e crentes. Contudo, muitas vezes, tal sentimento é permeado por uma sensação de injustiça e preconceito. Afinal, nem todo muçulmano e nem todo evangélico é radical ou tem essas características. Neste podcast, eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto polêmico. Será que os membros não radicais em suas religiões têm alguma responsabilidade sobre o radicalismo delas? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre esta questão, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e vem comigo. Se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no Live Pix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Inicialmente, vocês podem dizer: Felipe, todo preconceito é injusto. Se um gay abusa de alguém, se um negro rouba uma pessoa, ou se uma mulher faz besteira, isso não significa que todo gay, negro ou mulher farão a mesma coisa, ou que as outras pessoas desta categoria sejam responsáveis pelo que o indivíduo faz. Logo, ter preconceito contra crentes e muçulmanos é tão errado quanto ter preconceito contra gays e negros. Então, sim, eu concordo com isso 100%. Mas tem algo diferente nessa analogia. Características biológicas como homossexualidade, mulher, negros, etc., não necessariamente determinam as ações de um indivíduo. Porém, quando estamos falando de grupos culturais, religiosos ou ideológicos, a coisa já começa a ficar mais complicada. Para que vocês possam entender meu ponto, uma pessoa não rouba alguém por ser negra. Porém, quando uma pessoa se filia ao partido nazista e mata um judeu ou agride um imigrante, dá para dizer que o nazismo não tem responsabilidade alguma na atitude dela, pois nem toda pessoa simpática ao nazismo mata ou agride pessoas? Nem todo membro do PCC mata indivíduos, naturalmente. Porém, no caso de um membro deste grupo criminoso matar alguém, será que dá para afirmar que o PCC em si não tem nenhuma responsabilidade nas atitudes do indivíduo? Bem, acho que você consegue entender que, se por um lado os indivíduos de um grupo não são individualmente responsáveis pelo que outras pessoas desse grupo fazem, também não dá para afirmar que o grupo em si não tem nenhuma responsabilidade sobre o comportamento dos indivíduos isoladamente. Grupos culturais, políticos e ideológicos, se não determinam as atitudes de seus membros, ao menos influenciam de muitas formas o comportamento de todos aqueles que são membros deles. Acho que nisso todos concordamos. Mas aí entra a pergunta: todas as pessoas de um grupo cultural, político, religioso ou ideológico são responsáveis tanto pelo que o seu grupo diz, quanto pela atitude errada de outros membros? Essa é uma pergunta especialmente difícil de ser conduzida, e eu vou te dizer o porquê. Especificamente no caso dos crentes, quando olhamos para o Brasil ou mesmo para outros países, trata-se de um grupo ideológico que, onde quer que esteja, quer impor sua fé aos demais. Querem que as leis sigam sua religião específica, rompendo o espírito republicano de que todos são iguais perante a lei. Nessa cultura, muitos deles enxergam o
candomblé, o catolicismo, o espiritismo, a Rede Globo, o feminismo, os LGBTs, músicas do mundo, o carnaval, etc., como algo do mal, pervertido ou demoníaco. Em função disso, há uma enorme parcela da sociedade que tem ranço de crente. No caso do islamismo, a coisa não é muito diferente. Mas existe aí um grau maior de violência. Em países muçulmanos, a gente ainda vê coisas como apedrejamento e enforcamento em nome da religião. Nenhum país muçulmano, com exceção da Albânia e de Kosovo, talvez, trata os LGBTs de forma positiva e respeitosa e eles sequer têm direitos. Países islâmicos têm os piores passaportes do mundo. Eles são regidos por ditaduras religiosas, militares ou políticas. Não há um país de maioria muçulmana que seja democrático. O ódio contra muçulmanos parece estar crescendo no mundo inteiro. Fato é que radicalismo existe em todas as religiões. Mas o cristianismo evangélico e o islamismo representam algo que é oposto ao mundo moderno. São ideologias impositivas e que convivem muito mal com o diferente. Isso é um fato. Pelo menos na média dos adeptos dessas religiões. Porém, vocês podem me dizer, mas Felipe, nem todo muçulmano e nem todo evangélico concordam com essa violência e radicalismo todo. Não podemos generalizar. Eles não são responsáveis pelo que os outros fazem em nome da fé deles. Então, esse é o meu ponto. É evidente que esse raciocínio é correto e não podemos generalizar, eu concordo. Mas a questão aqui é outra. Será mesmo que muçulmanos e crentes não radicais não têm nenhuma responsabilidade pelos radicais de suas religiões? Será mesmo? Vamos discutir sobre isso, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like. Se quiserem ajudar com o Pix, o link está na descrição. Foi? Então beleza. Para que a gente possa olhar esse dilema por outro lado, me permitam dar um exemplo. Imagine os alemães que apoiaram Hitler e o regime nazista. Muitos deles não queriam matar judeus ou mesmo a guerra. Eles só queriam a grandeza da Alemanha, ou mesmo a recuperação econômica de seu país. Isso posto, eles são responsáveis de alguma forma pelos horrores do regime nazista? Bem, não totalmente. Mas será também que eles não têm nenhuma responsabilidade sobre os crimes do nazismo? Olha, eu tenho minhas dúvidas, tá? Será mesmo que, ouvindo os horrores de... Será mesmo que, ouvindo as palavras horríveis de Hitler e votando nele, mesmo não concordando com tudo, os alemães que aderiram a este grupo político não têm nenhuma responsabilidade? Olha, eu tenho minhas dúvidas, tá? E agora, cai para os tempos de hoje. Imagina um evangélico que está no culto e ouve barbaridades e mentiras sobre LGBTs, religiões africanas, o PT, etc. Ele não concorda com tudo aquilo e acha algumas opiniões absurdas. Porém, ele continua indo à igreja, dá dízimo, apoia políticos indicados pelo pastor e se identifica com aquele grupo religioso. Será mesmo que esse evangélico não tem nenhuma responsabilidade sobre o radicalismo que fermenta na igreja que ele continua frequentando? E aqui, o mesmo se aplica ao muçulmano que ouve pregações radicais nas mesquitas. Eu confesso que nunca entendi por que os alemães que votaram em Hitler, mesmo não concordando com tudo, são todos responsáveis pelos horrores do nazismo, de acordo com alguns acadêmicos. Porém, em nome de uma luta contra o preconceito, diz-se que o muçulmano e o crente que se identificam com religiões cujos discursos são odiosos são vistos como pessoas inocentes ou vítimas. Bem, eu acho que vocês já entenderam o meu ponto, né? Ainda que não possamos generalizar ou ter preconceito, é muito complicado dizer que as pontas de uma engrenagem não são responsáveis por nada do que acontece dentro dessa máquina. Esse pensamento se traveste de justiça social, mas a verdade é que ele não só é ingênuo, como também é perigoso. E aí alguns de vocês podem me dizer, mas Felipe, muitos evangélicos e muçulmanos não têm a opção de sair da igreja ou de aderir a outra instituição por serem pobres, e a igreja e a mesquita são as únicas opções de centro cultural no bairro da pessoa. Outros ainda têm medo de se posicionar porque temem ser expulsos
ou violência física. Sobre este último caso, é verdade. Eu conheço vários crentes e muçulmanos que têm medo de se posicionar perante o radicalismo de seus líderes. Mas aí, veja um dilema. Se os próprios fiéis não radicais têm medo da reação dos membros de sua própria religião, por que os que estão de fora desse grupo têm que tratar essa religião com normalidade e sem preconceito algum? Não existe algo muito errado aí? Por outro lado, eu entendo que, por razões sociológicas, muitos fiéis não radicais não têm muitas opções ou alternativas com relação ao radicalismo de sua igreja. E, sabendo disso, pastores e imãs miseráveis usam e abusam da mente dessas pessoas. Esse caso é também uma realidade. Porém, a gente tem que relativizar o papel de vítima desses indivíduos. Isso porque sempre há a opção de parar de frequentar a igreja ou a mesquita, onde se desenvolve discursos radicais, caso o fiel não concorde com tudo. Pessoalmente, creio que, se não dá para culpar os indivíduos pelo radicalismo de seu grupo político, cultural ou religioso, por outro lado, dizer que essas pessoas não têm culpa alguma me parece questionável. Eu conheço vários crentes que são contra muita coisa que se fala e se diz nas igrejas. Eles estão na internet gritando, trabalhando para divulgar vozes contrárias e se manifestando. Tanto é que um dos fenômenos religiosos que mais cresce no Brasil de hoje é justamente o dos cristãos desigrejados. Ou seja, são pessoas que tomaram consciência de que elas têm sim responsabilidade pelo que acontece nas igrejas. No caso do islamismo, eu desconheço algo assim, mas há muitos crentes que vêm trabalhando nesse sentido. Porém, eles ainda não conseguiram estabelecer uma massa crítica que forme uma maioria substancial. Deputados pastores fundamentalistas ainda são eleitos no Congresso, de modo que é isso que cola na imagem dos evangélicos em geral. E imagem é algo que conta sim. Eu já até fiz um vídeo sobre isso no canal que estou deixando na descrição e aqui no card. Por fim, em função de todos esses fatos, eu tenho sim conceitos sobre determinados grupos em função da imagem que eles transmitem. E para dirimir isso, caso eu encontre um indivíduo que pertence a eles, primeiramente eu preciso fazer várias perguntas relacionadas a democracia, direitos individuais e igualdade perante a lei, para só então tratar essas pessoas de forma respeitosa. E se vocês conhecem alguns crentes e muçulmanos que são vozes da resistência, não se esqueçam de apoiá-los de alguma forma, amplificando suas vozes. Mas e vocês, o que pensam sobre essas questões? Será que não está na hora de parar de ver todo mundo como vítima e chamar as pessoas às suas responsabilidades individuais? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!